Olá, com um caixa saudável e também lucrativo, comprando proteína barata do produtor e exportando com dólar em alta, as ações de grandes grupos frigoríficos mais do que dobraram de valor em um ano. Acumulam alta de 100% e também de 150% na comparação com agosto do ano passado. Quanto custa uma arroba do boi exportada? Esse é um dos assuntos do mercado pecuário DBO. Mercado pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. Segunda quinzena de mês é tradicionalmente mais desafiadora quando o assunto é o escoamento da carne no mercado interno. A arroba do boi, que chegou na casa dos R$ 235 no indicador CPEA, perdeu atração nos últimos dias. Lembrando que esse valor de referência é para o estado de São Paulo. Por isso a gente pergunta como é que estão os preços nas outras regiões do Brasil? Vamos conversar com Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado. Fernando, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Mercado Pecuário DBO. Esse preço em queda no estado de São Paulo também se reflete nas outras regiões pecuárias? Qual que é o comportamento da arroba hoje nesse país tão gigante? Olá, é um prazer estar aqui no Mercado Pecuário DBO em mais uma oportunidade e vamos falar sim sobre esse comportamento dos preços da arroba do boi gordo. Bom, em São Paulo, a arroba do boi gordo ela segue trabalhando aí entre 230 a 240. Ela não sai muito desse perfil, ora aponta para alta, ora aponta para queda, mas os movimentos não estão acontecendo fora dessa banda de preços que eu relatei. O mercado não sai dessa posição. Tá? Nós não vemos o mercado nem apresentando sintomas aí de queda e de altas muito agressivas. Eu diria para quem está aqui nos acompanhando que a maior perspectiva que nós temos dentro do mercado é, de fato, de alta das cotações do preço da arroba do boi gordo. Ainda há espaço para a recuperação dos preços da arroba nos próximos meses. As condições de demanda são extremamente favoráveis. E quando a gente olha para o curto, para o curtíssimo prazo, com exceção de São Paulo, aí que tem a incidência grande de animais de parceria, de contratos a termo entrando no mercado agora, a propensão a reajustes é bem significativa. Mato Grosso do Sul, inclusive, as negociações têm acontecido acima dos preços de São Paulo. Da mesma maneira que a gente vê Goiás ali apresentando alta de preços, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins, todos os estados convivendo com preços mais altos e com uma redução, com um estreitamento do diferencial de base. A gente percebe essa movimentação. Norte do Paraná, por exemplo, também. Nós temos negociações acontecendo no norte do Paraná acima dos preços registrados em São Paulo nas últimas semanas, por conta da condição de oferta, tá? Primeiro aspecto aqui que eu preciso posicionar vocês. São Paulo hoje é o segundo principal estado em termos de confinamento no Brasil. É o segundo estado que mais confina bovinos aqui no Brasil. Então, por conta até de uma maturidade que o mercado atingiu aqui no Brasil, o que nós temos observado é uma evolução da incidência de contratos a termo. Então, chega aí os grandes frigoríficos brasileiros, quando chega ali nesse período de entre safra, eles têm uma grande incidência desses animais de parceria, já preparados ali para atender suas necessidades em termos de escala. É o que a gente tem observado em São Paulo. É o que nós temos visto dentro do mercado paulista, é justamente essa característica aí que coloca essa tranquilidade para as indústrias de maior porte dentro do mercado paulista. De agosto agora em diante, você vê com uma positividade nos preços, independentemente de ser São Paulo ou outro estado? Bom, o potencial para reajustes é maior, tá? Nós temos uma maior propensão a reajustes justamente pelas variáveis de demanda. Oferta, o ano inteiro a oferta vai ser um elemento que vai limitar movimentos de altas mais contundentes no mercado boi. Querendo ou não, ainda é um ano de grande abate, ainda é um ano de grande descarte de fêmeas, e isso pesa também sobre os preços, vai inviabilizar altas mais agressivas da arroba do boi gordo. Mas os fatores de demanda seguem muito favoráveis, tá? Só para dar uma noção, aqui no Safras e Mercado nós projetamos uma produção de carne bovina na atual temporada de 10,33 milhões de toneladas em equivalente carcaça. As exportações devem estabelecer um recorde e vão ser de quase 4 milhões de toneladas em equivalente carcaça. É quase 40% da produção brasileira
que hoje é dedicada à exportação. Então, esse fluxo de exportação ajuda a enxugar o mercado interno, ajuda a viabilizar ali uma demanda interna também aquecida, sem excedente de oferta, ajusta o mercado interno e permite bons indicadores de consumo aqui no nosso mercado doméstico também, tá? Impede crises de excesso de oferta, como a gente já viu em outras ocasiões, ajuda a enxugar o mercado interno. Então, o momento é bem oportuno do ponto de vista da demanda. Quando a gente fala em exportação, fala em alta do dólar, lógico que essas indústrias estão com caixa bem tranquilo. Eu queria que você comentasse também sobre outros fatores que ajudaram aí a alavancar essas ações e às vezes em 100%, 150% em apenas um ano. Bom, falando especificamente dos frigoríficos que abatem bovinos, JBS, Minerva, o ano é de custo baixo, né? A arroba do boi gordo permanece deprimida em grande parte do país. Então, eles estão vendendo, estão conseguindo uma ótima arrecadação, uma ótima receita de exportação, enquanto nós temos ali uma dinâmica de custo baixo. Então, isso permite ampliação das margens. Lógico, a operação do JBS nos Estados Unidos, com os preços do boi gordo que nós temos no mercado norte-americano hoje, ela é um ponto de atenção para o mercado. Isso não é inegável, tá? Mas, de qualquer forma, quando a gente olha para a operação Brasil, aqui no Brasil, o custo está bastante deprimido, tá? O custo é baixo e isso permite avanço das margens, muito em função dessas exportações. As exportações oferecem uma perspectiva completamente diferente aqui para o mercado, para esses frigoríficos, para essas indústrias. Câmbio desvalorizado e ressaltando aqui a posição privilegiada que o Brasil ocupa hoje. O Brasil é hoje a melhor alternativa de consumo, de exportação, de oferta de carne bovina em escala global, assim como para as outras proteínas. Tá, aí já entrando na BRF, é exatamente isso. Tá, o Brasil é a melhor alternativa global para fornecimento de carne de frango, carne bovina e carne suína. Então, isso alavanca bem essas exportações desses frigoríficos, melhora a arrecadação, as receitas de exportação e, por consequência, nós vemos aí uma melhora dessas ações desses frigoríficos na Bolsa. Fernando, diante desse cenário de preço do boi em baixa, exportações em alta, valor em alta, como é que estão os caixas? Entre os valores que são entregues para o produtor, o valor que a indústria consegue lucrar, como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Quando a gente considera todos os produtos que o frigorífico está exportando, quando a gente converte isso para arroba, o frigorífico aí está recebendo 350, 360 reais. Tá? Então ele consegue margens interessantes na atual temporada com custo relativamente baixo. Mas nós temos que lembrar que o custo de um frigorífico, o maior deles é logicamente o boi gordo, né? A compra da matéria-prima, mas na verdade há outros custos também, né? Custo de manutenção de maquinário, custo com mão de obra, custo com energia elétrica. Então tem uma série de custos aí envolvidos dentro de qualquer atividade industrial que vão além aí do custo da matéria-prima. Mas as margens são sim interessantes na atual temporada. Temos aí boas margens dentro do setor, dentro da atividade. Tem sido um ano positivo para essas indústrias. Ou seja, eles compram a arroba do boi em São Paulo, como exemplo, em torno de R$ 230 e somando todos os 230, produtos 240. e somando todos os produtos que são exportados desse animal, ele consegue lucrar até quando na arroba? 350 a 360. Melhor época que a gente já viu dos últimos anos para eles? Sim, sim, o volume de exportação é muito amplo, tanto que a gente teve o maior volume de exportação da nossa história agora em julho. Né? E apesar dos preços não estarem naquele pico que nós vimos em 2022, ainda oferece uma perspectiva de receita muito melhor do que o mercado interno. Um caixa mais confortável, mas ainda não repassando ao produtor, né? A grande questão aqui é o seguinte, eles estão explorando esse momento do ciclo pecuário, é natural que isso aconteça. O momento é de grande oferta, de grande descarte de matrizes, e como eu falei, isso inibe movimentos mais agressivos de alta dos preços da arroba, é normal. Só que a gente não pode esquecer, quem trabalha com recria e com engorda, ainda está convivendo com boas margens na atual temporada, porque os custos para você produzir estão relativamente baixos. Nós temos custos relativamente baixos. Tá? Então isso oferece
uma perspectiva saudável em termos de rentabilidade para o pecuarista também. Pecuária de alta performance, ela é mais rentável do que produção de soja e milho na atual temporada, como foi também no ano passado. Tá? Aí a gente precisa bater na tecla. Tem duas questões aqui que é bom a gente abordar. Primeira, preços mais altos da arroba do boi gordo não representa necessariamente melhora das margens. Porque muitas vezes, nesse momento em que a arroba do boi gordo está subindo, é um momento de custo muito alto para o setor, para o pecuarista. E o segundo aspecto é que as ferramentas de gestão da porteira para fora são fundamentais para que o pecuarista tome decisões de maneira assertiva, acerte o timing da comercialização, da negociação e consiga aí ter um bom resultado, uma boa rentabilidade média. Isso é fundamental ter esse entendimento. Tá? Hoje, a propriedade rural, não só falando de pecuária, ela tem que ser tratada como uma empresa. E você precisa ter rentabilidades, uma gestão profissional, planilhar todos os custos, todas as questões, os indicadores zootécnicos, tudo isso precisa ser, o pecuarista tem que ter tudo isso tabelado e pronto para entender quanto que ele pode ganhar, qual é o melhor momento para travar preço, qual é o melhor momento para firmar contrato a termo, como operar no mercado futuro, quando operar no mercado futuro. Então, tudo isso é fundamental hoje para o pecuarista brasileiro, para o produtor rural brasileiro, para ele ser bem sucedido e ter longevidade dentro do negócio. Precisa da gestão muito bem feita da porteira para fora também. Principalmente. Ainda falando de indústria, a gente recebeu aqui algumas perguntas que têm a ver com isso. A Janice Sartori. Notícia de férias coletivas em um frigorífico no Mato Grosso do Sul. Isso é regional ou vai ser uma tendência? Na verdade, férias coletivas fazem parte do cotidiano de determinadas indústrias, tá? Muitas vezes você precisa fazer manutenção programada do maquinário. Então, faz parte das estratégias dessas indústrias. Não é algo assim de deixar com os cabelos em pé. É muito diferente do que aconteceu em anos anteriores, em que faltava boi gordo no mercado e muitas vezes as indústrias tinham que oferecer férias coletivas simplesmente para reduzir o impacto dessa oferta diminuta que nós tínhamos dentro do mercado brasileiro. Hoje o momento é outro, é completamente diferente. Nós temos aí uma quantidade de oferta invejável, né? O Brasil, além de... Só para vocês terem ideia, nessa temporada nós projetamos o abate aqui em 37,3 milhões de bovinos, um crescimento aí de 4,5% na comparação com o ano passado, tá, com grande participação de fêmeas dentro do abate. Ou seja, ainda é um ano de grande quantidade e grande disponibilidade de animais para o abate. Tanto que boa parte das indústrias Brasil afora está trabalhando ali com abates muito amplos, com uma ociosidade muito pequena. Então, quase todos os frigoríficos trabalham aí a pleno vapor, a 100% de capacidade, vários turnos diários de trabalho. Então, eles não têm problemas com relação à disponibilidade de matéria-prima. É até difícil programar uma pausa, né, para fazer os reparos com tanta oferta de animais. Outra pergunta em relação aos frigoríficos é o Luiz Eduardo Osório. Os frigoríficos têm poder para manter os preços em baixa? Não é que os frigoríficos têm poder para manter preços em baixa, tá? Os preços estão acomodados, tá? Os preços já experimentaram altas. O que acontece? O momento do ciclo pecuário é de muita oferta. Tá? O que a indústria tem feito nesse segundo semestre? Nós tivemos uma grande incidência de contratos a termo, de animais de parceria, justamente para eles enfrentarem esse momento que tipicamente é pautado por uma oferta menor de animais para abate. Voltando para o momento atual, Fazenda Pé da Serra quer saber qual deve ser a estimativa de preços para o boi na primeira semana de setembro? Bom, primeira quinzena de setembro a gente pode ver o mercado trabalhando aí em São Paulo na casa dos 240, um pouco mais consolidado esse mercado. O mercado encontra mais condições para alta do que para queda nesse momento, tá? Exportações ainda muito agressivas, o mercado interno ganhando tração. Então, tudo isso gera um otimismo, uma expectativa positiva para o mercado. E para o último trimestre, aí sim a gente pode ver preços da arroba acima dos 250, mas sem grande espaço para altas explosivas. Gente, essa é a principal característica da atual temporada, tá? O boi reúne boas condições para alta,
mas não para movimentos explosivos, justamente pela quantidade de animais ofertados. Se a gente voltar no ano passado, foi justamente nessa época, entre agosto e setembro, que a arroba teve a menor cotação do ano. Há risco disso acontecer, desse preço cair daqui para frente? Bom, nós já vimos as mínimas ali em agosto, né? Já aconteceu isso, mas 2024 é um ano diferente, tá? Característica de 2024 é diferente. Em relação à oferta de animais terminados a pasto, em relação à oferta, ao avanço da oferta em determinadas regiões do país, como a região norte. Então, o que aconteceu ano passado? Muita oferta vindo da região norte acabou exercendo pressão sobre o resto do país. Para vocês terem ideia, tinha carne bovina do Acre sendo negociada no Rio Grande do Sul. Né? Chegou a acontecer isso. Então, a grande produção da região norte desestabilizou outros mercados importantes. Fernando, te agradeço imensamente a presença. Obrigada por estar aqui no Mercado Pecuário DBO. É sempre um prazer participar. Contem comigo em mais oportunidades. Safras e Mercado é parceiro da pecuária de corte aqui no Brasil. Qualquer dúvida que o amigo pecuarista que está aqui nos assistindo tiver, basta entrar em contato conosco. E também o Mercado DBO. Só agradecer aqui a participação e até uma próxima oportunidade. E a edição de agosto da revista DBO já está disponível no portal para assinantes e traz os Top 20 Confinadores do Brasil. Você confere em números quais são os maiores projetos de engordas do país, quem cresceu e também quem pisou no freio em 2024. Esse especial traz também diversas reportagens sobre os cuidados na terminação intensiva. Se você está assistindo o Mercado Pecuário DBO no YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar. E lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @portal_DBO, você manda a sua pergunta e eu vou em busca dos especialistas para te responder. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau.